Oi gente, fiquei alguns dias sem gravar, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre as possibilidades que a inteligência artificial tem dentro do Poder Judiciário. Eu particularmente quero muito ser julgado por inteligência artificial. Embora isso pareça assustador para a maioria das pessoas, e existe um enorme bloqueio em relação a esse tipo de coisa, eu vou mostrar que isso é perfeitamente possível, que a gente já tem a técnica disponível e que basta querer implementar. Claro que vai ser uma revolução no judiciário, vai ser uma revolução na forma como as pessoas pensam, mas eu acredito que eu vou conseguir demonstrar que isso já é possível e o quanto a sociedade pode ganhar com tudo isso. Para começar, eu acho que é importante a gente trazer aqui 4 conceitos, né, para que todo mundo entenda onde eu quero chegar, de onde eu estou partindo. Primeiro ponto é código aberto. O que é código aberto? Código aberto é quando você tem o código de um determinado sistema disponível para toda a sociedade, né? Então você tem plataformas onde você pode publicar esses códigos, como GitHub e outras, ou você pode publicar isso num site, como o site do Tribunal Regional Eleitoral, entre outros. Então qualquer pessoa pode pegar aquele código, pode examinar, pode ver se tem alguma coisa maliciosa, pode ver se tem alguma coisa tendenciosa. Se tiver alguma coisa que não está funcionando bem, ela pode solicitar ou sugerir melhorias. Então o código aberto é aquele que está totalmente disponível para a sociedade, qualquer pessoa com algum conhecimento técnico pode entrar lá e verificar, certo? Um grande exemplo disso são os códigos-fonte das urnas eletrônicas, né? Então eles estão disponíveis no Tribunal Eleitoral, certo? Qualquer pessoa pode ir lá. Ah, mas eu acho que tem fraude. Tá bom, vai lá, olha o código, se tiver alguma coisa, parabéns, até hoje ninguém descobriu, certo? E nós podemos fazer isso com outras coisas, inclusive com os códigos de inteligência artificial que venham a ser utilizados dentro do Poder Judiciário. A segunda coisa que eu quero trazer aqui é que existem vários modelos de linguagem, são os famosos LLMs, ou Large Language Models. Então nós temos o modelo da Meta, que é um modelo totalmente aberto, ele tem os pesos abertos, qualquer pessoa pode ir lá, modificar, fazer alterações. Você tem o modelo da OpenAI, que já foi open um dia, mas hoje mantém seus códigos totalmente fechados e ninguém sabe como aquilo foi feito, o que é que tem lá dentro. Nós temos os modelos do Google, nós temos os modelos da Anthropic e assim por diante, né? Depois há outros pequenos modelos. A vantagem de quando você tem um modelo de código aberto, como eu já disse, em relação aos códigos abertos em geral, é que você pode ir lá, fazer alterações, implementar melhorias. No caso dos modelos de linguagem, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar um modelo pré-treinado e treinar esse modelo de uma nova forma para que ele responda da maneira como nós queremos. Então você tem ali um modelo geral, treinado em milhões de horas. Por exemplo, esse modelo da Meta foi treinado em mais de 2 milhões de horas de máquina, certo? Claro que foram centenas de máquinas trabalhando simultaneamente, mas eu fiz a conta e aquilo dá aproximadamente 250 anos de treinamento. É claro que isso custou muito caro, então nós podemos pegar um modelo desse que já é aberto, em vez de dizer, como diz o modelo treinado da Meta, olha, responda para mim como se você fosse um chat, né, perguntas e respostas, eu posso treiná-lo, por exemplo, para que ele se comporte como um médico, né, que vai responder as coisas de uma maneira mais técnica. Então eu tenho duas coisas para treinar. Eu tenho a forma como ele responde e eu tenho os dados em que ele foi treinado. Então, a partir de um modelo que eu já tenho treinado de linguagem, eu posso pegar esse modelo. O que esse modelo faz? Ele tem a capacidade de interpretar texto que está escrito e de gerar texto facilmente compreensível pelo ser humano, muito próximo daquilo que um ser humano consegue produzir, certo? Então, esse modelo ele já tem essa capacidade. Porém, se eu treinei esse modelo 2 milhões de horas, como fez a Meta, mas eu não coloquei nenhum código Python, por exemplo, para que ele aprendesse a programar em Python, a hora que eu falar, olha, faz um programa em Python para mim, ele não vai saber o que fazer, então não vai sair nada, certo? Agora, a partir do momento que eu coloco todas as bibliotecas Python, que eu coloco todos os códigos Python, exemplos, tudo, aí eu peço para ele gerar um código em Python para mim, então esse modelo vai ser capaz de gerar um código Python e sua qualidade vai ser melhor quanto maior a quantidade de material que eu inseri nesse código. Muito bem.
esse conjunto de dados que eu uso para treinar o meu modelo, então, como eu falei, eu tenho o conjunto de dados e eu tenho a forma como ele responde. Esse conjunto de dados ele é chamado de corpus. Normalmente quem trabalha com IA chama esse conjunto de dados todos de corpus. Então eu vou treinar meus dados sobre o corpus de medicina, sobre o corpus de programação ou sobre o corpus jurídico. Tá? E depois eu vou treinar esse modelo para responder de uma determinada maneira. Então eu posso pegar um código da Meta, por exemplo, um modelo de linguagem da Meta, que já aprendeu a ler e escrever, por assim dizer, certo? Uma certa fluência, e treiná-lo em toda a legislação brasileira. Em vez dele, quando eu perguntar sobre uma lei, o que é que diz o Código Civil? Talvez ele me responda o que é que diz o Código Civil da França ou o Código Civil da Itália. Talvez ele erre, né? Porque lá também é Código Civil, certo? Mas se eu pegar e disser, olha, responda exclusivamente de acordo com este corpus aqui, certo? Que é da legislação brasileira, que tem todas as leis brasileiras, toda a jurisprudência brasileira, e eu tenho 1 milhão de processos extraídos da justiça brasileira, com petições, recursos e tudo mais. Então, quando eu solicitar uma jurisprudência, ele não vai fazer, como houve casos aí recentemente, de gerar uma jurisprudência que não existe. Ou seja, ele vai alucinar. Então, para que ele não faça isso, eu preciso, primeiro, fazer com que ele seja treinado dentro do corpus que eu desejo, certo? Dentro daquele ambiente intelectual, por assim dizer, o ambiente de conhecimento que eu desejo, que seria um ambiente puramente jurídico brasileiro, no caso aqui que nós estamos conversando. E depois eu teria que treiná-lo também, por exemplo, se eu quiser treiná-lo, se eu quiser que ele crie petições para mim como um advogado, eu vou dizer, olha, quando eu pedir uma inicial de reintegração de posse, você recorra aqui aos modelos de reintegração de posse. Então já vai ter lá 50 mil petições de integração de posse, que ele já foi treinado para aquilo, e ele já vai te dar algo muito próximo daquilo que será uma versão final de uma petição de integração de posse. Eu posso treiná-lo para fazer um agravo de instrumento, mesma coisa. Ou eu posso treiná-lo para gerar sentenças. Então ele vai buscar milhares de sentenças sobre aquele determinado assunto, né, que nós já inserimos dentro do corpus, e vai produzir uma sentença baseada naqueles fatos também que nós informamos. Enfim, vai ser uma resposta muito conforme ao formato de uma sentença, e não ao de um bate-papo, como é, por exemplo, o treinamento feito para esses programas que trabalham com chat, né? E você faz uma perguntinha, ele traz uma resposta, tal. Então, cada modelo, se vocês usarem o modelo da OpenAI, o modelo Gemini, que é do Google, o modelo da Anthropic, o modelo da Meta, quando você faz uma pergunta, cada um tem um estilo um pouquinho diferente de responder. Agora, se você treinou isso para criar petições, para criar sentenças, para criar acórdãos, então ele já vai trazer uma resposta muito mais voltada para aquele tipo de resposta, ok? Então nós podemos ter um modelo de linguagem, que a gente pode escolher preferencialmente um modelo aberto, até porque nos fechados a gente não consegue mexer, e treinar esse modelo dentro do nosso corpus. Agora, existe mais um conceito muito interessante, que é importante que seja compreendido por quem está assistindo esse vídeo, que é o conceito de agentes. O que são agentes? Imagina que você está lá no modelo da OpenAI ou qualquer outro, você faz uma pergunta sobre, sei lá, suponha que você tem um problema de saúde, vamos falar gastrite, que é um problema comum. Olha, eu tenho aqui tais sintomas, tal, o que é que eu faço? Ele vai dizer, olha, procure um médico, você é tal, mas as dicas são XYZ, tal, mas procure um médico. Agora, você pode fazer essa mesma pergunta para o modelo, dizendo assim, olha, você é um médico especialista em gastroenterologia, com muitos anos de experiência clínica, está acostumado a examinar pacientes, a avaliar exames, e eu tenho tais sintomas, eu tenho tais exames aqui que você pode ver, tem aqui a imagem, hoje o modelo consegue interpretar imagens, faça um relatório médico para mim sobre isso. Então você mudou aquele respondente padrão de chat
você transformou aquilo num médico na prática, né? Então ele vai ter uma resposta e ele vai buscar respostas muito mais naquele conhecimento de natureza médica do que naquele conhecimento genérico. Ele vai produzir um relatório médico muito mais técnico do que se ele fosse se comportar como um médico, como um simples chat genérico, certo? Então você deu a esse modelo de linguagem uma espécie de personalidade. Ele personificou um médico, ok? E você pode fazer isso como se ele fosse um juiz, como se ele fosse um advogado, como se ele fosse um engenheiro e especialista em qualquer outra área. Agora, o agente, o que é que faz? A gente tem um brasileiro chamado João Moura, que é um cara que eu admiro demais. Ele foi um dos primeiros a lançar a mão desses agentes, criou um software sensacional que hoje está se padronizando pelo mundo todo. Eu acho que ele é de São Paulo, mas vale a pena conhecê-lo. E ele criou um modelo de agentes para postar coisa dele no LinkedIn, nas redes sociais, tal, para divulgar o trabalho dele. Ele trabalha com programação, né? Mas basicamente o que é que ele faz? Ele criou vários agentes. Então ele criou um especialista em postar as coisas no LinkedIn, outro especialista em redigir posts para rede social A, outro especialista em redigir posts para rede social B, outro especialista em responder comentários dos seguidores dele. Então, cada um desses agentes faz uma coisa. Então, quando ele manda uma solicitação para esse agente, para esse modelo de linguagem, esse modelo de linguagem interpreta a solicitação dele e diz, opa, ele quer fazer um post na rede social A, então eu vou chamar o agente A. Esse agente A está especialista em fazer aquele post naquele formato para a rede A. Opa, não, agora ele quer fazer um post para a rede B. Então ele gera uma redação específica e mais apropriada para a rede B. Opa, agora eu vou fazer aqui um post para o Twitter. Opa, então eu só posso ter 140 caracteres, então ele já faz um novo tipo de geração. Porém, você não tem limites em relação a quantos agentes você pode ter. Você pode ter infinitos agentes, né? Mas vamos imaginar que nós estivéssemos tratando de um agente da área do direito, né? Um agente que vai trabalhar dentro de um escritório de advocacia ou para fazer funções jurídicas. Quando nós recebemos uma solicitação jurídica num escritório, o que é que acontece? O cliente vem e traz o problema para a gente, né? Mas talvez eu seja especialista em direito civil e ele traz uma questão de direito civil que está misturada com uma questão tributária, tem uma questão penal, tem uma questão comercial, mas a minha especialidade é direito civil. É claro que o profissional ele sempre conhece um pouco das outras áreas. Mas que bom seria se eu tivesse um profissional da área do direito comercial, outro da tributária, outro da penal, outro de sociedades, outro de mercado de capitais. Se eu tivesse vários profissionais desses dentro do meu escritório. É exatamente isso que fazem os agentes. Você entra com uma solicitação e ele diz, olha, esse problema ele é de natureza comercial, então eu vou chamar o agente comercial porque ele vai acionar um modelo de linguagem que eu já treinei especificamente dentro dos assuntos de natureza de direito comercial. Opa, tem direito tributário aqui? Então eu vou redirecionar isso para o meu agente que só cuida e foi treinado dentro dos problemas de direito tributário. Quando chega no agente de direito tributário, ele fala assim, isso aqui é IPI? Então vou mandar para o meu especialista em tributos federais. Então, você tem um agente coordenador que distribui essas tarefas, e essas tarefas podem ser redistribuídas para a análise seja feita sempre por um especialista naquilo. Então você pode ou pegar um único modelo e dizer para cada agente, olha, você é especialista em X, Y, Z, tal, ou você pode trabalhar com vários modelos diferentes. Você percebe, por exemplo, que o modelo da OpenAI trabalha melhor com questões tributárias, você vai acionar um agente que está ligado à OpenAI. Se você percebe que o agente do Google, que é o Gemini, responde melhor a questões de natureza possível, você vai mandar o agente responder com base no Gemini. Agora, você pode fazer diferente também. Você pode pegar o modelo da Meta e treinar esse modelo de várias formas diferentes. Então você treina ele para civil, depois você treina para modelo tributário, depois você treina para modelo comercial.
e assim por diante. Então você não tem um único modelo treinado para inúmeras tarefas, você pode ter modelos específicos criados com conhecimentos específicos. Isso dá uma especialidade absurda e uma qualidade muito maior para os sistemas que você está treinando e para o sistema que você está utilizando. Isso custa caro? Custa. Precisa, evidentemente, ter equipamento bom. Hoje a gente consegue tudo na nuvem por preços bastante competitivos, mas é algo que para o Poder Judiciário, para um escritório grande, não há grande dificuldade em preparar, em fazer. Além dos agentes, nós temos uma outra coisa que a gente pode juntar nessa equipe de agentes, que são as chamadas ferramentas. Imagina, por exemplo, que eu mando lá no Gemini ou para o modelo da Meta, qualquer modelo de linguagem, uma conta matemática. Olha, multiplica 7 vezes 3. Né? Talvez ele te responda certo, porque é uma conta muito simples. Agora, se você manda uma equação, ele provavelmente vai te responder errado. Ele vai ter muito mais dificuldade em te responder corretamente aquilo, porque você precisa de raciocínio, coisa e tal. Então você pode, por exemplo, trazer, ou um modelo treinado em matemática, você pode trazer uma calculadora para fazer conta. Ah, isso aqui é uma conta? Tá bom, então eu vou transformar isso em uma expressão matemática, vou mandar para a minha calculadora, que só sabe fazer isso, faz isso muito bem, e ela vai me trazer o resultado, e aí eu uso esse resultado para passar para o usuário final ou para utilizar numa outra operação. Tá? Então, um exemplo de uso de ferramenta é, por exemplo, uma ferramenta que consulta a internet, ou seja, se eu não tiver aquela informação dentro do meu corpus interno, eu posso ter uma ferramenta que vai à internet e faz uma busca dentro ou de um site especializado, ou uma busca geral, enfim, aí você determina como quiser. Então eu posso ter uma ferramenta, por exemplo, se eu tiver uma base de dados, imagina que eu tenho acesso à base de dados do STF integral, como o CNJ tem, como enfim, os próprios tribunais têm. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu preciso de uma jurisprudência, mas eu quero aqui dentro dessa base de dados, não inventa nada, não vai buscar na internet, não. Eu tenho aqui 1 milhão de acórdãos, eu quero que apenas dentro desses acórdãos você encontre a resposta que eu preciso. Então, essa ferramenta, ela vai buscar exclusivamente dentro daquela base de dados, que pode ser uma base SQL ou algum outro tipo de base, e vai te trazer a resposta, que é uma resposta que não é alucinada, ou seja, não é uma resposta inventada, como alguns modelos eventualmente, verdade, não tão eventualmente, mas com muita frequência, respondem. Muito bem, então eu quero falar agora um pouquinho sobre a questão do porquê eu acho que nós já podemos ter um processo de ponta a ponta julgado por inteligência artificial. Quer dizer, diante disso que eu apresentei, o que a gente observa é que o processo nada mais é do que um processo, uma sequência de atos com algumas decisões entre os atos. Muitas decisões são absolutamente simples, tipo diga as partes, vamos marcar a audiência. Algumas são mais complexas, como o despacho saneador, nós temos aí as audiências. Mas eu vou dar aqui uma visão geral, imaginando o seguinte, imagina que nós já temos o nosso corpus, que são os dados dos nossos tribunais, nós já temos os modelos treinados especificamente dentro desses corpos, de acordo com especialidades, e nós também temos agentes especializados em várias áreas do direito e em várias áreas administrativas também, como as da diretoria de uma vara da Justiça Civil, por exemplo. Então eu vou ter aquele agente e quando eu protocolar uma inicial, eu já vou ter um agente que vai receber essa inicial, ela vai ler a inicial, ela vai ver se aquilo tem um pedido de liminar, ela vai ser capaz de verificar em milhares de outros processos como aquilo tem sido decidido, vai verificar a legislação, vai verificar e vai ler as 250 páginas de um documento que a parte juntou para ver se aquela liminar pode ser concedida ou não. Então ele vai te trazer uma decisão inicial. É claro, é óbvio que tem casos em que o juiz vai precisar ser consultado, certo? Tem muitos casos, o juiz ele não é imprescindível. Porém, em 90%, 95% dos casos, isso pode ser feito diretamente por inteligência artificial. Eu já fiz alguns testes, já mandei petição na íntegra para ver se o despacho que eu recebia batia com o despacho que eu havia recebido do juiz.
batia. Né? Então, quer dizer, não é nada fora do comum. Isso que eu fiz com inteligência artificial, com modelos de linguagem genéricos, sem nenhum treinamento específico, e ela foi capaz de trazer uma decisão tão boa quanto aquela que eu recebi. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que eu duvido, né, que todos os juízes do Brasil são capazes de ler uma inicial que o advogado ficou uma semana, 10 dias estudando, escreveu 45 páginas e juntou outras 250 de documentos. Ainda que o juiz faça isso, ainda que todos os juízes sejam capazes de ler, né, e que eles efetivamente leiam toda essa documentação, eles vão levar vários dias para decidir. O modelo de inteligência artificial vai me dar a resposta em 10 minutos e vai mandar citar a parte, vai expedir o ofício, vai fazer tudo em 10 minutos. Né? Então, aí a gente já tem a primeira grande diferença. Agora, o modelo de agentes, ele sempre pode ser assistido por um ser humano. Então, sempre que eu posso colocar ali uma instrução para que, em caso de liminar, por exemplo, se produza uma decisão prévia e seja submetido ao juiz para aprovação. Então, o juiz vai dizer, ok, beleza, não, essa aqui eu não aceito, está tudo errado, eu vou fazer aqui do jeito que eu acho mais correto e mais de acordo com a legislação. Porém, já chega pronto para o juiz. É muito mais fácil. E ali, aquelas minúcias da documentação, da petição inicial, os argumentos, tudo isso já chega pronto para o juiz. Então, ele pode, então, ler todas as páginas do processo, ler aquela decisão pré-formatada e decidir se aquilo é correto ou não. O processo prossegue. Né? Então vão se suceder ali uma série de decisões interlocutórias para citar a parte, para chamar, enfim, aquelas decisões de dia a dia que não precisam de nenhum grande conhecimento jurídico, além do básico, além do Código de Processo Civil, mas nós podemos utilizar um agente especializado em processo civil para lidar com essas questões de andamento processual. Então, quer dizer, é um agente que vai ter sido treinado em todo o Código de Processo Civil, em toda a legislação dos tribunais estaduais e federais em relação às decisões de natureza processual civil. Então, esse modelo ele vai saber mais do que qualquer pessoa no Brasil, por maior que seja o conhecimento jurídico dela, certo? Não há como negar que a inteligência artificial já superou o conhecimento humano faz muito tempo. Claro que tem gente sempre que fica querendo ver o lado vazio do copo, mas a gente é obrigado a enfrentar a realidade. Bom, imagina agora nós temos o despacho saneador. É outra fase do processo em que a inteligência artificial também pode decidir com muita propriedade, desde que o modelo seja adequadamente treinado. Né? Ah, mas esse modelo não pode decidir influenciado, não pode ser isso, não pode ser aquilo, pode. Né? É por isso que os modelos têm que ser abertos. Né? Por quê? Porque aí eu vou ter lá toda a sociedade civil fiscalizando. Ah, mas por que só teve decisão desse sentido aqui dentro do corpus? Por que isso está assim? Por que isso está assado? Então a sociedade civil ela pode não só fiscalizar, mas aprimorar aquilo que está sendo utilizado para treinar os sistemas. Certo? Então é evidente que um sistema que vai atingir toda a sociedade, ele precisa ser fiscalizado pela sociedade. E aí você tem OAB, você vai ter as associações de juízes, enfim, você tem centenas de instituições civis que podem fazer essa fiscalização, assim como fazem no caso das eleições, no caso das urnas eletrônicas e no caso de uma série de outras atividades governamentais. A participação da sociedade civil ela é fundamental. Então, aquele risco de que essa IA aqui foi treinada, mas ela foi treinada para puxar sardinha para a grande empresa. Ah, não, mas ela foi treinada para puxar sardinha para fulano, para beltrano. Não, isso não vai ser possível uma vez que você tenha claramente expostos para a sociedade os métodos, os corpos e todo o treinamento que foi feito para aquele sistema funcionar. E o processo pode seguir à vontade. Ah, mas agora nós temos audiência. Como é que faz com a audiência? Bom, mas juiz, são raros já os casos em que se faz audiência. Hoje você tem as juntas de conciliação, né?
Você tem os conciliadores, eles não são juízes, eles vão lá para tentar conciliar. Agora, imagina se você tiver um sistema em que ele já saiba de antemão, e isso é possível prever com enorme facilidade com os modelos de aprendizado de máquina, em quais processos vai haver acordo, em quais processos é possível fazer um acordo. Por quê? Porque você vai pegar milhares de processos em que houve acordo e vai ver que acordo foi feito naqueles milhares de processos. E você também vai ter os processos em que não foi feito acordo. Aí você compara com esse aqui, olha, então você já vai saber, ó, aqui dá acordo, aqui não dá acordo. O próprio advogado, o próprio juiz, quando ele lê a inicial, ele vai falar, aqui não vai ter acordo, né? Aqui vai ter acordo. Tá? Mas o juiz, por obrigação, ele sempre pergunta, olha, digam as partes se é possível fazer acordo. Mas o sistema já vai dizer, olha, aqui eu tenho 80% de chance de fazer acordo, aqui eu tenho 90% de chance de fazer acordo. E melhor que isso, né? Quer dizer, quando se dá o despacho saneador e o juiz já vai falar em audiência, a própria IA já pode trazer a probabilidade de acordo, certo? E baseado nos casos passados e nos acordos formulados anteriormente, ela já pode, por exemplo, formular 3 propostas de acordo e mandar imediatamente para as partes. Então saiu o despacho saneador, já pergunta se as partes querem acordo, já marca a data da audiência, mas já manda 3 propostas. Então, em grande parte dos casos, esses acordos vão se concretizar imediatamente, tem uma celeridade processual muito maior, certo? E o processo segue, aí você fala, não, mas tem audiência que tem que ser feita pelo juiz. Não, de fato, tem audiência que tem que ser feita pelo juiz, né? Então você vai ouvir as testemunhas, né? Mas não adianta falar assim, ah, não, porque o juiz é muito importante, porque ele vai olhar nos olhos da testemunha e vai saber se a testemunha está mentindo. Olha, isso aí já foi superado há muito tempo pela inteligência artificial. Em primeiro lugar, eu nunca vi juiz decidir pelo olhar da testemunha, né? Pelo menos eles nunca colocam isso na sentença. Mas a análise de sentimento por inteligência artificial, isso aí está mais que batido, né? Isso aí já é coisa superada. Porém, se você tem um processo com muitas testemunhas, com muitos depoimentos e muitos fatos, a inteligência artificial ela é muito mais capaz de identificar contradições, relacionar fatos, criar histórico de fatos, tudo isso, organizar esses fatos numa linha temporal contínua, do que o juiz, né? Então é muito mais provável que uma inteligência artificial, com modelo treinado, consiga perceber contradições em depoimentos e falsidades em depoimentos do que o próprio juiz humano, né? Todo esse material pode ser posteriormente levado para o juiz, né? Então isso deve ser levado em conta. Agora, com base em todas essas informações do processo, né, tem mais uma coisa muito importante. Existe uma coisa que se chama janela de contexto. O que é a janela de contexto? Sabe aquele professor que pediu para você ler um livro, fez a prova e pediu a nota de rodapé? Né? Perguntou informação sobre a nota de rodapé do livro e obviamente você não leu e não se lembra. Então, janela de contexto é isso, quer dizer, você pegou aquilo que tinha de mais importante dentro daquele livro e aquilo ficou gravado na sua memória. Mas a nota de rodapé não. O detalhe da cor da camiseta do sujeito que foi na padaria, você não vai se lembrar, né? A janela de contexto é justamente essa atenção que o modelo de inteligência artificial, o modelo de linguagem pode ter. Então eles colocam uma quantidade enorme de informações e hoje nós estamos trabalhando aí com cerca de 2 milhões de tokens, que equivale a 1,5 milhão de palavras. Se nós considerarmos 1.000 palavras por página, então nós temos 1.500 páginas de texto, onde a cada palavra o modelo consegue se lembrar e consegue dar a mesma atenção em todo esse intervalo de 1.500 páginas, diferentemente do ser humano. Então, se você tem um processo com 1.500 páginas, você vai ter um modelo de linguagem que vai conseguir ler toda aquela informação, ler detalhes de documentos que foram juntados pelas partes, vai conseguir ler detalhes de laudos periciais, tudo isso, interpretar as fotos de uma maneira que nenhum ser humano é capaz de fazer.
E com toda essa informação, com os argumentos de ambas as partes, com o conhecimento da legislação e com o conhecimento da jurisprudência, esses modelos de linguagem, eles são capazes de produzir sentenças de altíssima qualidade. Provavelmente muito melhor do que a grande maioria dos juízes. Não que os juízes não sejam capazes. É que tudo que o ser humano fez uma máquina para fazer, essas máquinas fazem melhor do que nós. Nós conseguimos correr a 20 km por hora. De automóvel, eu consigo andar a 250. Eu consigo levantar 50 quilos, porque eu sou magro. Tem gente que levanta 250, mas se eu tiver um trator, eu levanto 5 toneladas. E assim é a vida. Os modelos de linguagem já nos ultrapassaram. Então, eu só vejo vantagens em ter meus processos e os processos de toda a sociedade julgados por inteligência artificial. Nós temos no Brasil gente extremamente capaz de colocar isso em prática. Exemplo número 1, Tribunal Superior Eleitoral. As eleições do Brasil são um exemplo para o mundo todo, invejado no mundo todo. É um processo absolutamente irretocável. Não há o que retocar no processo eleitoral, que já tem, no mínimo, eletrônico, que já tem, no mínimo, 25 anos. Nós temos aí na Receita Federal concentração de tecnologia que pouquíssimos e raríssimos países têm. Mas no conjunto eu acredito que nenhum país é tão grande e tão eficiente e eficaz como no Brasil. Temos aí um modelo de saúde pública que também é modelo e inveja para todos os países do mundo. Quer dizer, isso é reflexo do quê? É reflexo de um país que tem gente extremamente competente, tem gente extremamente capaz dentro do poder público, fazendo coisa muito boa. Então eu acho que trazer a inteligência artificial para dentro dos processos só vai trazer vantagens. Mas aí você me pergunta, mas e se a inteligência artificial decidir mal, trouxer uma sentença ruim? Mas não tem juiz que dá sentença ruim também? Sentença ruim, basicamente, é aquela que é desfavorável para a gente ou para o nosso cliente. Essa é a sentença ruim. Tá? O que eu penso para agilizar o processo, tornar mais ágil ainda o processo judicial é o seguinte: a IA deve, o modelo de linguagem, ele deve produzir, prolatar a sentença. Essa sentença deve ir imediatamente para as partes, com prazo aberto para recurso. As partes devem apresentar suas apelações iniciais para a própria inteligência artificial e deve julgar aquelas apelações. Por que isso? Se você entrar em qualquer modelo de linguagem, quando ela te dá uma resposta errada, você diz assim, olha, isso que você respondeu não está certo. Se você pensar por aqui e tal, se você levar em conta tal aspecto, você vai ver que sua resposta está errada. Ela vai te dizer, olha, que bom que você me corrigiu. Realmente eu não levei isso em conta e vou fazer tal coisa. Quando você traz argumento das duas partes, como uma apelação normal, apelações e contra-razões, para o modelo de inteligência artificial, ele vai ser capaz de produzir uma nova decisão. Mas eu não posso me fiar na decisão de uma inteligência artificial, de uma máquina? Não pode mesmo. Essa decisão, segunda decisão, já em sede de recurso do modelo, então ela tem que passar pelo juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância vai analisar o processo, vai analisar a sentença, ele já tem as razões de apelação, ele já tem uma nova decisão, ele vai ter o poder de dizer, olha, anula todo esse processo, joga tudo isso no lixo, vamos começar do novo, está tudo errado. Ou ele vai dizer, não, beleza, aqui não tem nada que reparar, a decisão está perfeita. Não, mas eu quero agora apelar para um ser humano de verdade. Está ótimo, então abre-se prazo para que as pessoas apelem para o Tribunal de Justiça. Então lá vai ser julgado normalmente pela Câmara. Ok? Então assim você tem uma agilidade muito maior, você tem uma eficiência muito maior, você tem uma qualidade muito maior. Porque é evidente que não dá para imaginar uma pessoa que tenha conhecimento de todas as áreas do direito. Nós temos excelentes juízes, nós temos excelentes desembargadores, excelentes advogados, mas o cara que é muito bom na área de mercado de capitais, ele não entende nada de direito de família. E vice-versa. Tem uma sobrinha que é maravilhosa no direito de capitais. Mas se pedir para ela entrar com uma ação no juizado especial civil, ela corre, pelo amor de Deus, não é minha área. Advogada, formada por uma das melhores faculdades de São Paulo, se não a melhor. Então,
Não há quem tenha mais conhecimento do que esses modelos de linguagem. Nós temos que admitir isso, né? Só que nós temos que admitir isso e fazer bom uso, e não lutar contra, né? Nós temos que tirar proveito disso. Mas o que o juiz vai fazer? Gente, o juiz ele pode e deve. É claro que ele produz jurisprudência na medida em que faz seus julgamentos, né? Mas o juiz pode estar criando doutrina, está inovando no direito. Poxa, se nós tivermos todos esses juízes acompanhando essas decisões, olhando onde o direito precisa mudar, onde a IA já está decidindo de maneira fora do contexto social, então isso pode trazer novas decisões feitas por seres humanos, pode trazer nova doutrina que vai também ser absorvida por esses sistemas de inteligência artificial e passar a ser utilizado na tomada de novas decisões. Ok? Então, eu só vejo vantagens na gente passar a ter os processos judiciais julgados 100% por inteligência artificial. Nós já temos o estado da técnica, embora isso esteja evoluindo numa velocidade muito grande, estamos no estado da técnica, mas é necessário treinamento. Esse treinamento, evidentemente, vai ter que ser feito pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos tribunais, enfim, tem que ser feito pelo Estado, sob supervisão da sociedade civil, né? Então o processo tem que ser transparente, totalmente aberto, para que toda a sociedade civil seja capaz de acompanhar aquilo que existe lá dentro. Então, o código aberto e essa maneira de fazer com que a sociedade civil participe, ela vai trazer a publicidade para tudo isso, né? Ela vai ser capaz esses modelos vão ser capazes de absorver uma quantidade de conhecimentos especializados muito maiores do que qualquer juiz. Você vai ter pequenos agentes especialistas em várias áreas diferentes. Você vai ter uma imparcialidade muito maior, né? A imparcialidade não há dúvida. Se o processo for aberto, se o código e o treinamento e o corpus forem todos abertos, não há como você direcionar as decisões para A, B, C ou D. Ok? O ganho de velocidade ele é enorme, porque aquilo que o juiz leva 2 meses para decidir, por exemplo, hoje é dia 25 de outubro, e eu tenho uma ação desde o dia 5 de agosto para o juiz dizer que é para marcar audiência. O juiz está parado, o processo está parado na conclusão, o juiz tem muito trabalho, tem isso, tem aquilo, tá bom. Né? Mas e se fosse um modelo de linguagem automática, o processo já tinha acabado. Né? Quer dizer, para que precisa um processo esperar uma pessoa, né, que estudou às vezes 10, 20 anos, dizer a data da audiência que tem que ser marcada? Não tem necessidade. Né? Nós estamos jogando mão de obra qualificada no lixo. Né? Essa mão de obra do juiz, ela precisa ser melhor aproveitada, né? E uma das formas de fazer isso é empregar a inteligência artificial. Ok? Então nós vamos ter um enorme ganho de velocidade em todo o processo judicial. Porque, como eu já disse no início, é melhor ter uma decisão ruim do que não ter uma decisão. Né? Porque com a decisão ruim, no final das contas, a gente se conforma. Porque aquilo que o judiciário decidiu, a gente tem que aquecer. Né? Mas não ter decisão, aquele conflito persiste entre as partes, ele persiste, a pessoa não dorme, ele persiste ao longo do tempo. Né? Então nós precisamos ter processos decididos rapidamente e bem decididos. Eu não creio que nós vamos ter uma perda de qualidade nas decisões se adotarmos um modelo de julgamento por decisão, por modelos de linguagem nos moldes iniciais em que eu estou propondo. Além disso, nós vamos ter uma enorme economia de recursos, de dinheiro, de tempo, e recursos não só do Poder Judiciário, recursos das partes. O processo é cansativo, o processo é caro. Né? Toda a sociedade perde quando a gente tem esse acúmulo de demandas não resolvidas. Nós temos, além disso, a gente vai poder trazer para o Poder Judiciário, assim como já foi um grande passo os juizados especiais, nós vamos poder trazer para o Poder Judiciário
novas demandas que não são levadas ao judiciário justamente pela ineficiência, pela ineficácia e pelo alto custo. Certo? Então não adianta eu entrar com um processo sabendo que ele vai levar 3 anos para ser resolvido. As pessoas não entram. Então esses conflitos eles permanecem na sociedade reprimidos. E a função do Estado é solucionar conflitos. Uma sociedade sem conflito é uma sociedade que produz muito mais, é uma sociedade que cresce. E finalmente a gente consegue fazer tudo isso mantendo todas as garantias processuais, todas as garantias pessoais e constitucionais de todos os indivíduos. Né? Basta fazer o treinamento adequado dos modelos. Ok? Então, eu espero que isso traga alguma contribuição para quem já trabalha na área jurídica, para quem está lidando aí na área da inteligência artificial, que isso seja empregado o mais rápido possível e não se pense só, vou melhorar a atividade X, vou melhorar a atividade Y, cada juiz utilizando um modelo de linguagem diferente que a gente não sabe como foi treinado e que vai acabar trazendo decisões que certamente não vão ser boas para a sociedade brasileira, porque se um juiz usa um modelo da OpenAI, outro usa o Gemini, outro usa o da Meta, quer dizer, você tem várias maneiras diferentes aí que vários modelos que a gente não sabe como foram treinados. Agora, se a gente tem clareza dizendo, olha, tem que usar um modelo do Estado brasileiro, e esse modelo ele foi criado pelo Estado brasileiro para a sociedade brasileira de acordo com a Constituição e com as normas brasileiras, então a sociedade tem muito mais segurança do que ficar fracionando o trabalho de juízes em inúmeros modelos de inteligência artificial que a gente não sabe o que tem dentro. Então por hoje é só e espero que isso traga um incentivo aí para quem está começando, para quem está na luta e para quem já tem estrada e está no comando aí do judiciário brasileiro e de toda a área jurídica do Brasil. Tá bom? Quando tiver novidade, eu volto a postar aqui. Importante, por favor, comentem, digam o que vocês acharam, se concordam, se discordam, se querem contribuir com alguma coisa que eu acho bacana, ou todo mundo diga o que pensa. Tá bom? Obrigado.